Agora, durante live, Renan Santos reagiu e comentou a reação russa à ameaça recente da França. O discurso de Macron parece ter pego mal por lá. Vamos conferir. Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, Vamos ver o Lavrov. reagiu ao Macron. Macron, vamos lá. Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе. Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Но, наверное, для любого маломальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно. России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине для подавления влияния, для ведения войны против Российской Федерации. Это прежде всего расширение НАТО, и президент Трамп, его команда прекрасно понимают, что именно это было главной первопричиной. Об этом публично говорят. Primeira coisa que eu queria salientar é o seguinte, né? Veja como, a despeito de todos os seus problemas, veja só, e a despeito de ser uma potência maligna ao longo da história, uma potência que invade e causa danos horríveis a seus vizinhos, a Rússia tem um propósito histórico. E reparem que ter um propósito não significa ser bom. Ter um propósito não significa ser bom, tá? Nunca significa ser bom. Mas a nação russa tem um propósito. E veja como eles falam em termos históricos. Quem viu uma famosa entrevista que o Putin deu pra aquele americano idiota, aquele... Você sabe, aquele influenciador americano... Hã? Tucker Carlson, aquele idiota, o Tucker Carlson. O Putin deu uma entrevista pro Tucker Carlson, e aí quando ele vai falar das razões por trás da guerra, ele volta no tempo, mas ele volta séculos a fio, quiçá milênios a fio. Tá? Eu acompanho um ótimo podcast sobre a história russa, né? E você vai traçar a história russa e ela tá definitivamente linkada com a história da steppe, né? Desculpa eu ter que entrar nesses termos que eu adoro, né? Vai falar de indo-europeu, sim. É da steppe que deriva o mal no mundo, tá? Eu não tô falando mal aqui de maneira boba, tola. Tô falando, assim, as maiores pestes do mundo surgiram da steppe. Indo-europeus, turcos, mongóis, tá? Esses homens a cavalo que invadiram e destroçaram toda a Eurásia, eles vêm dali, tá? O demônio mora na steppe. A steppe é a origem disso. E os russos são em grande parte oriundos da steppe, né? Os russos, naturalmente, eles têm uma origem eslávica e tem uma origem nórdica também, porque Rus foi fundada por vikings, né? E aí você tem uma mistura ali, só que você vai ter sangue cita, você vai ter sangue sármata, você tem sangue alano, você tem sangue urálico, você tem sangue mongol, você tem sangue asiático, e os russos são em grande parte asiáticos também, tá? Eles são uma mistura, uma mescla do que há de mais terrível na humanidade, tá? E eles sabem disso. E eles falam da sua própria história nesses termos. Tá? Eles são o último grande povo da steppe, porque se vocês pensarem direitinho, boa parte do território deles, boa parte da Eurásia já foi tomada pelos mongóis. Os túrquicos também tentaram tomar esses territórios. Mas no fim, quem fez a última grande expansão, que foi uma expansão para o leste, foram os russos. Eles tomaram aquela área toda, eles invadiram aquela área toda e eles foram até a outra ponta, tá? Eles fizeram isso e eles têm esse controle dessa área toda.
E eles são poderosos e eles falam nesses termos. O tempo, assim como para os chineses, o tempo para os russos corre de maneira diferente. E o espaço para os russos se dá de maneira diferente. Eles têm poder gravitacional. China também tem. Tá? São potências continentais nesses termos. E eles falam assim, então você vê a resposta do Lavrov, é uma resposta que ela não está presa em conversinhas. Ele vira e fala, o Napoleão, né? O Macron não foi tão gracioso quanto o Napoleão e o Hitler, porque esses falavam diretamente que queriam invadir a Rússia, né? Então ele constrói isso, ele constrói um lance de um struggle, né? Uma luta eterna dos russos contra invasores, porque isso já está incrustado na alma da Rússia. A Rússia foi invadida pelos mongóis, a Ordem Dourada já invadiu, eles já tiveram submetido aos mongóis. A Rússia já viu assim, as raças mais malditas de conquistadores andarem por lá. A Rússia já passou por todas as humilhações possíveis, tá? Alguns dos grandes cães sarmentos da humanidade já passaram por lá. Os russos já passaram por tudo, cara. Por tudo. Só pra vocês lembrarem quem são os russos, tá? Eu adorava a GB, eu lia muito revista em quadrinhos nos anos 90. E quando eu lia a morte do Superman, né? E depois veio a história do quem era o Apocalipse que matou o Superman. E aí o Apocalipse era um bebê, né? Ele morava em outro planeta, ele era jogado numa torre, e aí ele era morto, ele era linchado, e aí ele renascia. E ele sempre renascia um pouquinho mais forte, até que ele começou a bater os que linchavam, e aí ele se tornou um ser muito poderoso. Essa era mais ou menos a história do Apocalipse. Essa é um pouco a história da Rússia, né? E falar em Rússia e Apocalipse na mesma frase quase sempre combina. Então, sim, amigos, assim, tô falando de um povo de uma outra natureza. Então, repare assim, galera, quando a gente fala em potências com pretensões históricas, reparou que essas potências sempre falam em termos históricos muito dilatados. Eu recomendo assistir a entrevista do Putin, mas mesmo no Lavrov você já começa a perceber, né? O Macron, o máximo de, vamos dizer, tempo histórico que o Macron chega é no De Gaulle. O outro já foi lá pra primeira metade do século XIX. O Putin, em outras entrevistas, já vai lá pra trás da Idade Média. Tá, entendeu? Quer ouvir o Putin já? Então, é diferente. Quando eu vou falar... veja só outras potências, Rafa Almeida Rizzo. China. Milenar. Vai falar em milênio. Vamos pra Índia, com a RSS, nacionalista no poder. Mesma coisa. Essa ressurgência que você tá vendo agora dos europeus, especialmente dos americanos, falando em Roma, por isso que se fala tanto em Roma, por isso que a capa dessa valete aqui é um Trump de César, tá? É a Europa começando a buscar a sua origem. É o ocidental, o homem ocidental tentando redescobrir esse vínculo passado. E é necessário. Por isso que eu falo que no Brasil a gente tem que descobrir o nosso próprio vínculo passado. Citei outro dia o Henrique Dias, eu cito sempre os bandeirantes. Tem que citar os nossos pais fundadores. Temos que lembrar desses caras. Eu tenho que lembrar dos bandeirantes, eu tenho que lembrar do Henrique Dias, eu tenho que lembrar do Zumbi dos Palmares, eu tenho que lembrar de vários homens e mulheres que criaram a identidade brasileira. E a gente tem que olhar pro nosso passado e pensar que, assim, algumas pessoas tiveram atitudes grandiosas que nos legaram um território grandioso. Hoje nós não temos sequer um povo grandioso. Nós conseguimos fazer com que nós nos tornássemos um povo vergonhoso. Mas ninguém é vergonhoso pra sempre. Então, assim, pra esse mundo que tá começando a olhar pro próprio passado, o Brasil também vai ter que... Ou vamos ficar olhando o quê? Eternamente pra bunda da Anitta, ou pra supermodelo... qual é o nome dela mesmo? Erika Hilton, desfilando na passarela, só porque ela é linda? Né? Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.